fãs do melhor basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um Triplo Duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, do 725. Como habitualmente, estou aqui com o Cláudio Landino, do NBA Fãs Portugal. Boas, pessoal. Combinaram para ir ao All-Star, só que eu lesionei-me, por isso vou ficar por casa e vamos ver como é que isto corre esta semana. Também do NBA Fãs Portugal, também ficou por casa o João Costa. Olá pessoal, fui convidado para o Celebrity Game, mas não deu, não tinha avião. E do Fórum NBA Portugal, o Flávio Silva. Boas, pessoal. Eu não fui convidado, mas comi de boleia com eles, fico em casa também, pronto. A mim também ninguém me convidou, mas como já adivinharam, no episódio de hoje temos um episódio totalmente dedicado ao All-Star, um especial fim de semana All-Star da NBA, que começa esta sexta-feira, portanto amanhã começa o All-Star. Vamos ter o fim de semana recheado de concursos, os habituais eventos do All-Star, já lá iremos. Iremos falar do Rising Stars Challenge e do novo formato, e se será uma experiência para um futuro formato do All-Star Game. Iremos ainda também aos concursos de sábado à noite, em especial para o concurso de triplos, que poderá ter o melhor elenco de sempre. O concurso de afundanços, que regressa ao seu formato antigo. Vamos prever também deixar aí as nossas previsões para os vencedores destes concursos. E depois, no domingo, a propósito do All-Star Game, temos a chamada de Kyle Korver e Damian Lillard. E também as dúvidas de Anthony Davis e Jimmy Butler e quem é que os poderá substituir. Se quiserem enviar as vossas questões, sugestões, tudo o que vos passar pela cabeça, podem enviar para o e-mail tripleduploportugal@gmail.com e nós cá estaremos para ler e responder num programa futuro. Hoje não iremos responder a nenhuma questão, vamos dedicar-nos em exclusivo ao All-Star. Começando já pelo primeiro evento, quinta-feira temos apenas treinos e depois temos o jogo das celebridades. Também acho que, não sei se algum de vocês quer comentar isso, mas acho que podemos passar à frente. O primeiro evento mais a sério é o Rising Stars Challenge, o jogo entre os de rookies e jogadores de segundo ano, que este ano tem um formato novo. Não vai ser o Oeste contra o Oeste, nem vão ser os rookies contra os sophomores. Isto foram alguns dos formatos que este jogo já teve. Este ano o formato vai ser uma estreia, a seleção do mundo contra a seleção dos Estados Unidos. Vamos ter um USA versus the World. Costa, queres começar tu? O que é que te parece este novo formato? E podemos já também passar à segunda parte da questão, que eu acho que é mais interessante do que o formato apenas neste evento, neste jogo dos miúdos, que há o rumor de que este poderá ser uma experiência para um futuro formato do All-Star, que o Adam Silver poderá estar a estudar isto, para um dia mais tarde fazer este formato no All-Star Game. Tu gostavas de ver este formato no All-Star Game? Não sei. A questão é que o facto disto ser um rumor de poder ser uma experiência, poder ser uma alteração, é que já há muito tempo se fala que o All-Star é um jogo para os fãs, é um evento, um conjunto de eventos que é feito para os fãs, mas está a esgotar um bocado os formatos existentes, está a esgotar um bocado a atenção que se dá a ele, até porque são jogos e concursos de exibição, não são competitivos e há muita gente, e eu também sou culpado disso, há muita gente que desliga da atenção da NBA nesta altura, porque, falando de mim, eu gosto de competição, de jogos a sério. Já há muitos anos que não vejo um jogo do All-Star e se calhar por causa de vocês aí em casa vou ver este ano, mas não costumo acompanhar. Por isso eu acho que a NBA... Ser Este-Oeste ou ser Estados Unidos-Mundo? Por isso é que eu acho que eles estão a tentar estas variações. Eu acho que poderá ser interessante. No entanto, eu não sei se há elenco para fazer algo do género no All-Star Game, porque já existe muita controvérsia e se calhar até podia ser por aí, e muita gente a ficar de fora do lado dos Estados Unidos, que para fazer uma equipa do resto do mundo que fosse minimamente competitiva e equilibrada, sei lá, íamos ter que ir buscar o
o Tim Duncan nas Ilhas Virgens, o Al Horford na República Dominicana e por aí adiante, andar a pegar em segundas nacionalidades dos jogadores dos Estados Unidos para poder fazer uma equipa competitiva. Mas já aqui no Rising Stars, se a gente der uma pequena atenção ao roster, nós vemos que são um bocado desequilibrados. É o que eu acho. Por exemplo, eu olho para a equipa dos Estados Unidos e vejo point guards, e depois vejo aqui um ou outro shooting guard, e depois centers, quase não tem bigs, a equipa são 10 elementos, tem 3 bigs. Do lado da equipa do resto do mundo é só centers, é só gajos interiores. Isto porquê? Porque não se está aqui a escolher jogadores para posições, está-se aqui a escolher jogadores por nacionalidade, entre aspas. E isto faz com que possa haver aqui algum desequilíbrio. Mas eu acho que é engraçado a NBA tentar testar este tipo de formatos. E no Rising Stars, isto pode ser uma coisa que fique engraçada e pode ter a pernas para andar, porque há cada vez mais bons projetos estrangeiros que entram na NBA. Flávio, e tu para já, gostas de ver este formato no Rising Stars e gostavas de ver isto um dia no All-Star Game? Eu também acho que faz falta estas novas experiências, até para quebrar um bocadinho o que é sempre este fim de semana, que é muito. Todos os anos é sempre a mesma coisa, que o João falou. Eu pessoalmente gosto porque acho que é uma forma de descontrairmos um bocadinho. Temos uma temporada muito longa e acho que sabe bem este fim de semana para ver um bocadinho de NBA mais descontraída e gosto de ver o All-Star. Em relação mais propriamente ao assunto que estávamos a falar, acho que é uma boa ideia. Acho que também este ano é um ano especial porque temos aí muitos rookies e dá para formar uma equipa do resto do mundo que consegue ter qualidade para isso. Mas acho que também no futuro vai ser difícil aplicar isso a um jogo All-Star, digamos, das estrelas. Agora, em termos de experiência, acho que pode correr bem, mas acho que lá está, é uma coisa que é temporária. Vai haver, se calhar, oportunidades para fazer novamente, mas se calhar não. Acho que sim, acho que pode resultar. Agora resta saber como é que vai ser daqui para a frente. Certamente novas ideias irão surgir, mas acho que é uma ideia interessante e que vou gostar bastante de assistir. Sim, eu acho que isto acontece para já, se isto alguma vez acontecesse no All-Star, ou se fosse. Eu acho que é um projeto, poderá ser um projeto a longo prazo, nunca seria para acontecer já. Eu acho que se calhar eles estão a ver o aumento de jogadores internacionais, e tem vindo nos últimos anos, na última década principalmente, a subir, e cada vez há mais jogadores do resto do mundo. Portanto, eu acho que é com isso em vista que eles poderão estudar essa possibilidade de um dia no futuro existir um All-Star neste formato. Porque eu acho que eu acho que há três obstáculos a este formato no All-Star Game. Eu acho que é uma assim, no jogo dos miúdos, no Rising Stars, eu acho que é aquele jogo que se o All-Star Games é um jogo a brincar, o jogo dos miúdos ainda mais a brincar. Aquilo é sempre aquilo quase que não é um jogo, aquilo é uma jogada de um lado, outra jogada do outro. Se no All-Star Game não há defesa naquele, então quase que não há nada que se assemelhe a um jogo. Portanto, ali eu acho que é de fazer as experiências todas que entenderem. Um dia para fazer isto no All-Star Game, eu acho que há 3 obstáculos a isso. E o primeiro é a base de recrutamento da seleção do mundo, que não é tão alargada, e poderia depois todos os anos serem os mesmos, poderia dar o caso de serem sempre os mesmos. Acho que esse seria um problema no imediato. Portanto, acho que quando eles pensam nisso, poderá ser no futuro, cada vez com mais jogadores internacionais, se alguma vez isso poderá ser possível. O outro obstáculo, assim, logo à partida, é a rivalidade histórica entre as conferências. Embora eu acho que este também pode ser ultrapassado rapidamente, porque rapidamente a rivalidade de Estados Unidos-resto do mundo tomaria o lugar dessa rivalidade entre este e oeste. E acho que isso não desapareceu?
Eu acho que essa rivalidade que nós vimos antigamente, o orgulho de representar as conferências, com o Twitter e essas coisas todas, eles agora são todos amigos uns dos outros e nem nós. Eles antes, assim, aquilo não, Eles antes eram amigos. eles eram amigos. O problema não é, eu acho que é uma questão só daquele orgulho, não é deles não serem amigos ou darem-se mal de haver uma animosidade entre as conferências. É só aquela picardia. Há 2 anos que os do Oeste nos ganham, bora lá, este ano temos que ganhar nós. É tipo amigos, é como nós a jogarmos entre amigos e dizermos, pá, porra, estes gajos estão sempre a não ver, estes gajos não podem ganhar outra vez, temos de ganhar, hoje temos de ganhar nós. Mas eu acho que aí é que entra a graça da seleção do mundo. É aí é que sim, poderia rapidamente ganhar essa rivalidade. E só para terminar, o último obstáculo, e eu acho que esse poderá ser o maior obstáculo a fazer este formato no All-Star Game, é que a base de recrutamento, o número de vagas no All-Star Game para as estrelas americanas também seria drasticamente reduzido. Seriam apenas 12, se tivéssemos 12 contra 12, havia apenas lugar para os 12 melhores jogadores americanos. E basicamente, para isso já temos os Jogos Olímpicos e o Campeonato do Mundo com os 12 melhores americanos. Se tivéssemos o All-Star, já agora temos a questão de todos os jogadores que ficam de fora. Portanto, imaginem a quantidade que não teríamos de grandes nomes a ficar de fora. Eu acho que esse é o maior obstáculo. Landim, tu gostavas de ver um dia? Eu gostava de ter visto esta discussão há 6 anos atrás, com os Yao Mings, os Steve Nash, os Manu Ginóbili, os Dirks e essa geração toda. Gostava de ter visto há 5 anos atrás. Neste momento não, mas daqui a 5 anos, como tu disseste, gostava de ver, não num All-Star tradicional, mas sim como a Liga está a pensar em expandir, mas não deve expandir. O jogo All-Star, o primeiro jogo All-Star internacional, seria muito engraçado ver eles. Estou a pensar nisso e seria muito engraçado ver na primeira vez, sendo daqui a 5 anos ou a 10 anos, a primeira vez que seja um jogo em Sydney ou em Paris ou no Pavilhão Atlântico, seja onde for, que eles consigam arranjar 12 jogadores e que façam isso num jogo mútuo contra os Estados Unidos, até porque os americanos e o resto do mundo, nós sabemos nos Jogos Olímpicos que há sempre aquela graça de ver quando é que os Estados Unidos vão perder, quando é que os Estados Unidos vão meter a pata na poça. E isso ia revitalizar o fim de semana All-Star de uma maneira brutal, porque era um jogo em que as pessoas iam ter orgulho e iam ter interesse em jogar. Com esta pool de jogadores internacionais neste momento, era complicado. Era juntar ali a Espanha com a França, meter os Tony Parkers e os Manu Ginóbili e os Marc Gasols e ver se eles conseguiam ganhar. Era complicado. Há 5 anos era engraçado. Vamos ver se daqui a 5 anos não voltam a aparecer esses jogadores e esse formato seja revisitado, porque se a NBA está à procura de armas para expandir a liga e para as pessoas olharem para a liga com olhos, era brutal eles conseguirem fazer um All-Star fora dos Estados Unidos em que pudessem meter os 12 milhões americanos contra os 12 milhões de jogadores estrangeiros. Nesse sentido, deixa-me só acrescentar, duas coisas que quero dizer. Nesse sentido, eu até vejo possibilidade de fazer isto uma vez. Só que a questão isto se calhar é uma coisa possível uma vez. Porque se fosse, imagina, a partir de agora é assim, a base de recrutamento ia fazer com que ganhassem quase sempre os mesmos. Era um bocado complicado. Mas fazer nesse sentido de, imagina, querem fazer um jogo do All-Star na Europa. E fazer esse formato nessa edição especial, acho que poderia efetivamente ser uma coisinha engraçada e como tu disseste, mesmo hoje em dia ainda se fazia uma coisinha engraçada. Sim, fazia uma coisinha. Neste momento era os Spurs contra o Team USA, basicamente. Não, mais os Gasóis, mais um Goran Dragic. O Boris Diaw tem que ser titular. Isso é uma coisa que nós temos que ter. Não tens hipótese. Os irmãos Gasol e o Al Horford, só isso já tem rotação de grande. Sim. Era engraçado. Tens o Tony Parker, tens o alfabeto, tens o... Eu falei de 5 anos porque o Star Power... 5 anos atrás dos jogadores internacionais, jogadores como o Steve Nash e como o Dirk Nowitzki no seu pique e o Yao Ming, são jogadores polarizantes. Tu agora já estás a olhar para as segundas linhas, tanto o Marc Gasol como o Paul Gasol, por exemplo, são jogadores que não são vistos como o creme de la creme da NBA, vamos dizer. Sabemos que são jogadores muito bons, mas que não são polarizados. O Marc está a entrar nesse... Não em termos de patamar. O Marc está a subir para esse patamar. A questão é, o Derrick Rose está aqui e o Westbrook e o Curry estão aqui. Em termos polarizantes, fim de semana NBA, é um jogador que tem um star power completamente diferente e que tem uma vibe completamente diferente.
É mais por aí que eu gostava de ver há 5 anos. O Pau e o Marco são titulares neste All-Star. Mas ninguém quer ver o Marc Gasol a jogar. Pá, peço desculpa, Marc Gasol. Enfim, muita gente quer ver porque votaram para o 5 titular. Muitos espanhóis e barbudos querem ver o Marc Gasol a jogar. Máximo, e antes de mudares de assunto, uma última coisa que eu devia ter começado por isto, mas também pode ser acabar. Outra coisa engraçada sobre este novo formato é tirarem o Charles Barkley do Rising Stars Challenge, do jogo. Dos treinadores. Exatamente. É que já não vamos ter o Team Barkley e o Team Hill e o Team Shaq. Isso é positivo. Isso é positivo. Hater. Já. Hater. O João é um hater. Passando à noite, que é sempre normalmente o momento alto do All-Star, às vezes até mais que o All-Star Game, que é a noite de sábado, a noite dos concursos. Se algum de vocês quiser dizer alguma coisa sobre os 2 primeiros concursos, está à vontade quando eu passar a palavra, mas para já eu vou tirar esses 2 da frente. Temos os Shooting Stars, são aqueles 2 concursos que é só para aquecer, para começar a aquecer o público e a noite. E aqueles concursos que vemos enquanto esperamos pelos 2 que queremos de facto ver. Temos o Shooting Stars, basicamente é a lotaria do 6º meio campo, quem marca o 6º meio campo. Aquilo é um concurso de lançamentos de meio campo e quem marca esse lançamento de meio campo é quem ganha o concurso. De qualquer forma, vamos ver se o Chris Bosh, o Dominic Wilkins e a Swin Cash, que são bicampeões do Shooting Stars, conseguem revalidar o título e ser tricampeões, fazer esse feito inédito. Tripit para o Chris Bosh, é possível. Depois temos o Skills Challenge, que este ano tem um novo formato que é em grelha, a eliminar, como nos playoffs. E normalmente este ganha quem leva aquilo a sério. Os jogadores normalmente vão para lá fazer aquilo a passo e há um que leva aquilo mais a sério e é normalmente o que ganha. Portanto, este ano não deverá fugir a essa regra. Passando ao primeiro concurso dos que interessam. No concurso de triplos temos um dos melhores elencos de sempre, se não mesmo o melhor elenco de sempre. Se tivesse o Jody Mix, amigos, acabava de o Jody Mix e o Jeremy Lin, não é? Não, e o Nick. Não, atenção, não vamos gozar. O Jody Mix é um atirador sério. Calma. Não, isso é. Mas começamos já por aí. Landim, achas que é o melhor elenco de sempre num concurso de triplos? É o melhor, mas... Desculpa, já agora lá para casa, para que se alguém não tem presente, temos Stephen Curry, Klay Thompson, Kyle Korver, Wesley Matthews, Marco Bellinelli, o campeão em título, James Harden, Kyrie Irving e J.J. Redick. Portanto, não faltam especialistas e grandes atiradores neste concurso. É o melhor porque tem os melhores atiradores, ponto. Faltava se calhar ali o Green dos Spurs, assim, mas é palha. Isto aqui, o concurso está carregadíssimo. O problema deste concurso é que a mecânica de lançamento é completamente diferente da que eles usam durante... Para quem já fez estes concursos aí na rua e na brincadeira com os amigos, tirar as bolas e lançar não é tão fácil como isso, com tempo a contar, etc. E eu acho que vai acontecer mais uma vez uma upset, que é os Currys e os Korvers, aqueles que vão todos carregados ou com peito cheio com os fãs, vão dizer que são os melhores atiradores, etc. Vão ressentir esse facto de não ser a mecânica normal, e um underdog qualquer como o Matthews, o Bellinelli não sei se consideramos underdog porque ganhou no ano passado, mas no ano passado, por exemplo, é um desses factos. Nós vemos que o Love ganhou, nós vemos que o Kyrie Irving ganhou, e eram sempre underdogs em todos esses concursos, porque havia especialistas mesmo nesses 3 pontos. Por isso, eu, na minha opinião, eu aposto outra vez no underdog, e pá, vou ali para o Matthews, que eu estou com fé no rapaz. Flávio, que é a tua aposta? A minha aposta, eu vou mais para o Kyle Korver. Estou curioso para ver neste formato de... Ele é um jogador que recebe a bola parada e lança muito bem, portanto, aquela mecânica que o Cláudio também destacou agora de sacar a bola pode atrapalhá-lo um bocadinho, mas eu estou confiante que ele vai levar o título. Agora, em relação ao concurso, acho que este ano temos de facto um dos melhores, se não o melhor, pelo menos o que eu já vi, que não foram muitos também, mas acho que sim, temos aqui o melhor concurso dos últimos tempos. E também estou curioso para ver a dupla de Golden State frente a frente. Acho que pode ser
pode ser um fator interessante de ver. E acho que não há muito a dizer, estão todos descarregados, são todos jogadores que parece que chegaram à lista das percentagens de lançamento de 3 pontos, ok, são estes que vão. Acho que este ano temos de facto um grande concurso de 3 pontos. Já agora, pessoal, só uma pergunta. Vai alguém dos Lakers ou dos Boston Celtics participar em algum concurso, alguma atividade do All-Star? Acho que não vai ninguém. O Olynyk estava no... O Olynyk vai ao Rising já não vai. Rising Já não vai. Stars. Já não vai. Não vai? Porquê? Acho que não. Eu li há pouco que ele acho que já não vai. Então, Mas não tenho certeza. Eu vou daqui no, a já site, li. no site da NBA está lá. Quem não vai é o Steve Adams, está magoado. Mas Então, eu acho pronto. que... É o Olynyk pelo menos a representar os históricos da NBA no fim de semana All-Star. Estou a torcer por ele. Espera aí, pá. Pode ser que o Anthony Davis magoou-se e o Sacre vá ao All-Star. Ou o Salinger. Pat Sully. Costa, a tua aposta. Voltando para os 3 pontos, eu sou da mesma opinião do Landim em relação ao concurso. O pessoal está todo entusiasmado e eu estava aqui a pensar, quando tu fizeste esta pergunta, se isto é o melhor conjunto, o melhor grupo de participantes num concurso de 3 pontos. Eu acho que é o melhor grupo de lançadores de 3 pontos a participar num concurso de 3 pontos. Não sei se é o melhor grupo de 3 pontos de lançadores de um concurso de 3 pontos, porque não é a mesma coisa. Eu lembro-me, por exemplo, quando comecei a ver estas coisas, eu lembro do Craig Hodges que limpava sempre aquela porcaria dos 3 pontos e não era propriamente, era um bom lançador de 3 pontos, mas não era nenhuma estrela. Só que o concurso de 3 pontos era ele que limpava sempre. Mas ele era dos melhores atiradores da liga. Ele não fazia mais nada. Só se fazia aquilo bem. Mas naquilo era dos melhores. Certo. Mas é diferente num jogo. Por exemplo, o Larry Bird ganhou 3 vezes o concurso de 3 pontos. E o Larry Bird é um jogador que tinha uma média de lançamento de 3 pontos normal. Simplesmente era um gajo extremamente clutch. E por isso ele é associado com o lançamento de 3 pontos, mas ele não tinha médias espetaculares. E este concurso é um concurso de jogadores que estão com médias espetaculares, que lançam muito bem da linha de 3 pontos. Eu acho que sim. Acho que eu não aposto nem no Stephen Curry, nem no Kyle Korver por ganhar isto. Mas aposto num bom lançador de 3 pontos e para mim o jogador que se calhar aqui vai se adaptar melhor ao que é pegar na bola e lançar, eu vou apostar no Klay Thompson para ganhar isto. Já agora, pessoal, Márcio, antes de avançares, a lista dos vencedores, tens ali o Peja no princípio da década de 2000, do século, e depois tens o Von Leonard, Quentin Richardson, Dirk, Capone 2 vezes, Deron Cook, esses 3 são especialistas, Paul Pierce, James Jones, Kevin Love, Kyrie e Marco Bellinelli. Há 2 ou 3 especialistas que conseguiram vencer o concurso, mas a norma é aparecer sempre um outsider. Nos últimos anos é aparecer sempre um... Não é certo que um gajo que lance em jogo... Não, eu acho a questão é, nós temos, como acho que era isso que devia ser isso que ias dizer, João. Há especialistas, jogadores que são atiradores em jogo, mas que depois não têm uma mecânica muito rápida de lançamento. E isso prejudica sobretudo pegar na bola para lançar, porque isso não é mas eu acho que jogo. É mais a mecânica de lançar. Há jogadores, por exemplo, o Joe Johnson é um bom lançador de 3 pontos de percentagem, mas tem um lançamento muito lento. Ele tem uma mecânica lenta. E então, o ano passado foi uma desgraça. Ele precisa de muito tempo para lançar. Ele nem conseguiu terminar os carrinhos todos, fazer os lançamentos todos num minuto. Eu compreendo o que estás a dizer, mas o Curry, que tem um lançamento muito rápido, também senti bastantes dificuldades, porque o movimento não é natural para ele. Uma coisa é agarrar e receber, outra coisa é tirar. Por isso é que, por exemplo, um lançador como o Larry Bird tinha aquele lançamento em cima da cabeça, a bola vinha de lá e tinha uma mecânica mais propícia a este concurso. Portanto, a mecânica também joga aqui neste concurso. Sim. Mas nunca é aquela transposição direta de grande lançador em jogo vai ser uma grande prestação no concurso. Pode não acontecer exatamente assim. Mas acho que os especialistas, estavas a falar dos especialistas, onde tivemos muitos especialistas a vencer o concurso. Sim, claro.
os especialistas que têm uma mecânica rápida são normalmente os favoritos a este concurso. Tens o Jason Capono era um especialista. Era, Jason Capone era especialista na altura. E o próprio quem ganhou a seguir foi Jason Capone. Foi o Peja, o Peja deixa de nesta lista. E o Devon Cook era um especialista também, exato. O Jason Capono era um pouco ao estilo do Craig Hodges nos anos 90, em que só era o que ele fazia, era a única coisa que ele fazia bem, que ele sabia fazer era lançar. A gente aqui nesta lista temos quem? O Curry, o Korver e o Redick, são se calhar os gajos que lançam assim mais rápido, que têm uma release mais rápida. Sim, o Arden não tem uma. O Arden não tem. Rápida, mas o Bellinelli também não tem e ganhou o ano passado. Pois. Eu acho que o Korver poderá ter uma boa prestação, porque acho que tem essa mecânica rápida. O Wes Matthews também. O Irving não tanto. Mas eu acho que eu aposto ou no Korver ou no Redick. Assim, o Curry tem tudo, tem um lançamento rápido, uma mecânica rápida, tem tudo para fazer uma boa prestação, mas a verdade é que em concursos anteriores ele nunca ficou sempre um pouco aquém das expectativas. Portanto, por isso vai ficar sempre a dúvida. Vai ficar sempre na dúvida, portanto, ou o Curry surpreende este ano, ou então o Korver ou o Redick levam isto, na minha opinião. Pelo menos participou, né? Ao contrário do LeBron no concurso de afundâncios. E boca para barulho. NBA faz Portugal uma parte da caixa. Já lá vamos ao concurso seguinte. Só para terminar este. Este é como o Costa disse, é provavelmente o elenco com os melhores atiradores de sempre. Embora acho que há aqui um concurso que poderá rivalizar com este, foi o de 1990. Tinhas o Larry Bird, o Mark Price, o Reggie Miller e o Craig Hodges. Portanto, quatro especialistas dos melhores de sempre nesse concurso, que ganhou o Craig Hodges, que meteu 19 lançamentos consecutivos, que ainda hoje é recorde do concurso. Portanto, esse 90 acho que é um que rivaliza com este. Se não for este, estão ali. E nesse 90 entrou o Michael Jordan, mas o Michael Jordan foi só por curiosidade, decidiu experimentar, mas aquilo não correu muito bem. Também não era a especialidade dele. Não era, porque lá está, tinha a ver com a atenção que se dava ao lançamento de triplo na altura. Por isso o Jordan lançar 3 pontos nunca foi uma prioridade para ele. Ele tentou afundar de linha 3 pontos, mas depois viu que não conseguia e parou. Bem, vamos fazer uma pequena pausa só para digerirmos a provocação do Landim. E a seguir vamos aí a esse concurso de afundanços que referiste. Já lá vamos ao último concurso, aquele que é o mais esperado sempre da noite de sábado. Márcio, atenção que eu tenho muitos amigos que gostam do LeBron, ok? Eu não tenho nada contra o LeBron, eu tenho muitos amigos que gostam do LeBron. Hater! Já lá iremos fazer uma pequena pausa e já voltamos a esse assunto. Yorker was born to dribble a basketball. It's like an extension of his hand. He only gives the ball up when all other options have been exhausted. He can't shoot it. He can't drive it. Very few guys can keep the ball away from a defense or run out the clock like Jade. But he can dictate the entire tempo. If he doesn't give it up, you're looking at a tie ball game. My bad. He's got handles for days. He sees the floor very well. He's been practicing this stuff in his room for months, and his neighbors can't stand it.
Pessoal, bem-vindos à segunda parte do Triplo Duplo. Como prometido e como estávamos a falar, vamos então ao último concurso da noite de sábado, aquele que é sempre o mais esperado de todos, aquele que ficamos acordados para ver, aquele que esperamos sempre que não nos desiluda e que às vezes desilude. Este ano, mais uma vez este ano, temos com as expectativas renovadas e voltamos a acreditar que vamos ter um grande concurso. Regressamos ao formato antigo, deixámos de equipas. O ano passado, como se lembram, foi por equipas, o Oeste contra o Oeste, e foi assim uma coisa um bocado esquisita. Correu bem. Aquele formato para mim foi e acho que não foi só para mim, foi um fracasso total aquele formato. Este ano regressamos ao formato antigo, com uma primeira ronda, todos os jogadores a terem que fazer 2 afundanços. Deixamos também de votação do público em casa e temos o júri no pavilhão. Portanto, os jogadores têm que fazer afundar. Um belo júri cheio de históricos e de lendas, como habitualmente também nos concursos de afundanços. Votam cada jogador tem que fazer 2 afundanços na primeira ronda. Os dois melhores, com melhor classificação, passam à final, onde terão que fazer mais 2 afundanços para encontrarmos o vencedor. Temos um painel. Flávio, destes 4, qual é que é o teu favorito entre o Zach LaVine, o Antetokounmpo, o Victor Oladipo e o Mason Plumlee? Qual é que tu estás com mais curiosidade para ver? E em qual é que apostas para ganhar? O que eu gostava que ganhasse, porque se calhar o que eu prefiro, era o Greek Freak, o alfabeto, como se chama o João. O Antetokounmpo. O Antetokounmpo. O Kevin Durant dos povos. Mas eu acho que, sim, ou isso, também a.k.a. Mas eu acho que quem está mais vocacionado, digamos assim, é mais o Zach LaVine, até pelos vídeos que ele tem e tudo. É um jogador que se vê que ele, se não jogasse basquete, estava no End One ou no Sprite, lá, aqueles concursos. Exato. Mas estou também curioso para ver o Miles Plumlee, porque acho que é um que cai ali um bocadinho de paraquedas, mas parece que ele é o menino de ouro lá da USA Team, então também estou curioso para ver, mas eu acho que a vitória vai para o Zach LaVine. O meu preferido é o Antetokounmpo. Muito bem. Eu não vou tentar dizer o nome dele, sinceramente. E tu? Se nós para dizer Antetokounmpo, nós de outra vez para discutirmos como é que se dizia Ornasac, já foi a história que uns estavam assim a tão falar difícil. para outro. Fácil. Até que Tocombo para mim não. Antetokounmpo, não é assim tão difícil. Não estou com fome, obrigado. Já comi muito. Antetokounmpo. Já aparece o Barkley. Não, mas lamento, mas não vou tentar. Olha, O Barkley é pior, o Barkley é sobre nomes Barkley. Faz como o Avalanche e chamou só Giannis. Pronto. Giannis. O Giannis, eu acho que... Botas no Giannis? Não, eu acho que é uma boa mix, que é de jogadores longos e jogadores que se calhar podem ter um bocadinho mais criatividade. Como o Flávio disse, o LaVine vai levar aquilo para casa. O LaVine é mesmo... os dunks do 2K15 são baseados em gajos como o LaVine. Aquilo é de todas as maneiras, por baixo das pernas, por trás das costas, etc. Este concurso aqui, eu lembro-me, e o concurso que me fez, 2 coisas que me fizeram começar a ver NBA, uma foi darem uma camisola do Kobe Bryant, e a outra, por incrível que pareça, que, Márcio, Flávio, estou-te a ver, atenção, e a outra, que foi o Jason Richardson no concurso de afundanços. Eu jogava, mas não via NBA, não seguia NBA. E em 2002, 2003, Jason Richardson matou completamente o concurso e eu sou fã dele até hoje.
escolhia sempre no 2K e jogava com ele e era dos meus jogadores favoritos. Por isso eu queria que fosse uma noite tão boa, ou pelo menos ali a roçar o patamar desses concursos de afundantes, dos Vince Carter, dos Jay Rich, etc. Que era uma boa revitalização do concurso. Mas vamos ver se os dunks já não estão esgotados e se o YouTube e essas coisas todas, como vocês disseram com o mixtape e essas coisas, não estraguem a festa e não façam parecer com que grandes dunks sejam nada de especial. Costa. Eu acho que o concurso de afundanços é mesmo o colorário daquilo que eu disse no início. Infelizmente, e é como tu disseste, sempre foi um concurso que as pessoas todas ficavam acordadas para ver, e aquele concurso que toda a gente queria, e nos últimos anos, já há muito tempo, que desilude, que tem sido mais entretenimento do que propriamente um concurso em que uma pessoa fica de boca aberta com os afundantes. Isso era nos anos 90, no início dos anos dos zeros, ainda houve alguma coisa engraçada, mas mais recentemente, eu sou sincero, isto tem a ver um pouco com aquilo que vocês estavam a falar. Os melhores dunkers do mundo não estão na NBA. Isto são os melhores dunkers dos melhores jogadores do mundo. Também seria complicado estarmos a pegar isto é um All-Star da NBA, tem que ser com os jogadores da NBA, mas os melhores gajos a fazer este tipo de coisas não são os gajos que estão na NBA. Quer dizer, podemos falar no Zach LaVine, que eu também concordo que é o frontrunner nesta corrida. Mas mesmo assim, atenção que não chega mesmo aos pés. O LaVine e o Wiggins fazem dados brutais e não tem mesmo... Neste grupo eu vejo como favoritos os pequeninos, claramente, o Zach LaVine e o Oladipo. Acho que entre eles deverá ser o vencedor. O Mason Plumlee é mais um power dunker, não sei se ele é assim tão criativo, mas a verdade seja dita, ele é grande e ele salta bastante. Se ele tiver alguns moves criativos, também pode dar um bom espetáculo, assim como o Até Te Compro. Porque esse gajo é grande, salta. Agora, eu não sei o que é que poderá ser dali. Ele vai ser para mim o X-Factor neste concurso. Mas eu aposto um dos pequeninos para ganhar isto. O que é aquela anatomia anormal do Antetokounmpo nos reserva? Eu de facto também tenho. Enfim, eu acho que, como vocês disseram, acho que o concurso é do Zach LaVine para perder. Portanto, ele ou ganha ele ou perde ele. Portanto, se ele fizer alguns dos afundantes que ele tem, que as pessoas podem ir ao YouTube e ver os vídeos dele, se ele fizer alguns daqueles afundantes que... Não é preciso que vai estar no intervalo. Tu não viste? Não tiveste a ver no intervalo? Estes vídeos estiveram a ver alguns destes afundantes estiveram a ver no intervalo. Se ele fizer alguns destes no concurso, ele limpa aquilo. Portanto, aquilo é dele para perder. Eu estou curioso para ver o Mason Plumlee porque ele parece o que está mais deslocado aqui e como o Costa estava a falar dos jogadores pequeninos, o concurso de afundantes muitas vezes privilegia jogadores mais pequenos que saltam mais, têm que saltar mais para chegar lá acima e esteticamente dá uma imagem mais bonita, e estes jogadores grandes às vezes sofrem um bocadinho por isso. Mas por outro lado, às vezes também temos jogadores grandes que surpreendem, que fazem grandes prestações e grandes... Especialmente quando é aquelas bolas que eles vão buscar e mostram que tem um reach completo, e aí como pode fazer uma surpresa. Uma envergadura superior. Os outros têm um salto e ou então quando metem uma capa. Sim, não. Também dá. Esse era um dos que eu ia destacar. Assim, também já tiveste. A maioria dos vencedores do concurso de afundantes são ou jogadores muito pequeninos que conquistam toda a gente por conseguirem fazer afundantes, como o Spud Webb e o Nate Robinson, que toda a gente no mundo fica deliciada por ver alguém com 1,70 m a fazer aquilo, e é impossível não ficar. Ou então aqueles extremos atléticos ali, que andam ali pelos 2 metros, 1,98 m, que fazem grandes acrobacias aéreas. Jordan. Mas depois temos o Jordan, claro, o Kobe, o Vince Carter. Mas depois temos o Jason Richardson também, que fez para mim provavelmente o melhor afundance de todos os concursos.
Depois, mas depois temos alguns jogadores grandes que às vezes também fazem coisas surpreendentes. Tivemos o Dwight Howard, tivemos o Blake Griffin, também já vencedor. O Griffin foi aquele que ia. Olha, Não, esse nem foi o melhor, mas esse não foi o melhor o melhor dele. Esse Mas nem perto nem de longe, ele foi da Fluminense melhores nesse concurso. O engraçado que tu estavas a dizer é que, mesmo quando os Fluminenses não eram assim tão bons, por exemplo, a história entre o Nate Robinson e o Dwight Howard e a rivalidade fazia com que tu achasses engraçado tu vês o All-Star. E o Blake Griffin e aquelas antigas, aquelas decorações e as histórias todas, ou seja, um começou a era da brincadeira e o outro estragou a era da brincadeira e da história por trás. Não se lembram daquele afundamento brutal do Dwight que saltou, afundou e depois, quando foram ver o replay, ele tinha colado um autocolante lá no cimo da tabela. Pá, são aquelas coisas que eu acho que são engraçadas e que a NBA perde um bocadinho. É que não é só o dunk em si. O Lavine, puramente ou estilisticamente, se calhar ganha com o afundanço, mas se calhar vai aparecer um Plumlee com uma história mais engraçada e com umas antigas mais engraçadas e se calhar ainda se consegue safar. Pois, vamos ver. Mas, por exemplo, a propósito dos jogadores grandes, que tivemos 2 jogadores grandes que não ganharam o concurso, mas que eu acho que foram roubados no ano do Griffin, foi o JaVale McGee e o Serge Ibaka. Fizeram 2 excelentes prestações. O McGee depois entregou com a última fundança entregou o título, mas até aí estava a fazer o melhor concurso de todos os participantes. Portanto, vamos ver eu estou curioso para ver o que o Plumlee poderá fazer. Mas pronto, de qualquer forma, acho que o favorito é o Lavine. Só acho que para isto ficar completo, acho que o ideal era mesmo colocar aqui, se calhar, um jogador tipo o Gerald Green. O Gerald Green já escutou as balas todas. O Gerald Green é um... Eu acho engraçado... É um game dunker. Falarem do West... Não, o Gerald Green acho que não é muito por aí. Ele já o Gerald Green é jeitoso. Não te lembras daquela fundança que ele meteu no dia de antes, que ele meteu o bolo em cima do... Saltou, apagou a vela e afundou. Saltou, assoprou e afundou. Muito bom. Mas é assim... Proporcionou grandes momentos também. Vamos só esperar é que os Plumlees e que os Oladipos, etc., não façam aquilo que o Shannon Brown e que o Gerald Wallace e esses jogadores aí que toda a gente queria ver nos All-Stars e depois quando chegaram lá foi um vexame completo. Vamos esperar que não seja parecido. Olha, eu espero é que estes concursos não desiludam como em alguns anos anteriores já desiludiram, porque na teoria podemos ter aqui o concurso de 3 pontos pode ser um dos melhores de sempre, o concurso de afundanços poderá ser um ano em que revitaliza o concurso e ser um bom ano, mas eu já vi este filme noutros anos em que achava que aquele ano ia mudar alguma coisa, ia ser diferente, em que tínhamos grandes elencos para isso acontecer e depois aquilo era tudo muito morno e acabava por desiludir. Portanto, a minha esperança é que isto não aconteça este ano. Eu estou contigo, Flávio. Eu não estou otimista nessa questão. E nós vemos, e é exatamente isto que nós estamos a discutir, pelo qual a NBA está a tentar achar novas medidas para os vários eventos, está a tentar inovar, porque este é um evento para os fãs e está a ficar um formato esgotado. É preciso ideias novas e eu até acho que a Liga está a arranjar muitas coisas. Acho que está a ficar assim um bocado desesperada porque é preciso mesmo sangue novo nos eventos do All-Star, porque sinceramente, para além de ser a brincar, é um bocado boring hoje em dia. Bem, vamos então Bem-vindo de volta, pá. Da noite de sábado, vamos então para a noite de domingo, para o evento principal, o All-Star Game, que é aquele que também toda a gente quer sempre acompanhar. E no deste ano, para começar, antes de irmos ao jogo e às previsões sobre quem é que poderá ganhar ou quem é que poderá sair vencedor, tivemos no Oeste, para substituir o Blake Griffin, que foi operado ao cotovelo, tivemos o Damian Lillard. Portanto, na minha opinião, foi a injustiça que restava depois do Cousins ter sido chamado. A injustiça que restava foi reparada e o Damian Lillard foi chamado. E todos os jogadores que eu tinha nos meus suplentes estão agora no All-Star. Portanto, para mim acho que está completo a convocatória. Foi o Damian Lillard chamado para o Oeste e o Kyle Korver
o All-Star mais improvável de todos, foi chamado para substituir o Dwayne Wade. Vocês concordam com Landinho? Concordas com estas opções? Tinhas escolhido algum diferente destas duas vagas? O Lillard é de caras. Está ali o Montelis ali na slot a seguir, mas não tem. Acho que ainda não tem o impacto do Lillard na equipa que tem e é recompensar uma equipa que está a ganhar. No Oeste eu acordo um dia com o Korver na cabeça e no outro dia com o Knight. E a minha questão é, os Bucks estão a ter uma época regular interessante. Acho que não seria nada mal recompensar um jogador dos Bucks em vez de meter 4 dos Jocks. E acho que o Korver acaba mais por ir. Ele está a fazer uma época histórica, mas acaba mais por ir. Acho que é o único jogador neste All-Star, na minha opinião, que acaba mais por ir pela performance da equipa sem ter números sequer para lá estar perto do que por outra coisa. Vimos com o fim do Big Three em Boston, onde o Kevin Garnett já não estava, se calhar, como já não tinha números, já não tinha o impacto que tinha na liga e conseguiram lá meter 3 ou 4 jogadores. Mas acho que este Korver é um caso ainda mais flagrante e é mesmo chegar, nem é um role player de elite, é mesmo ir buscar os especialistas ou defensivos, ou lançadores, ou isto ou aquilo e meter lá o Korver. Não... É estranho, mas compreendo. Sexta-feira temos um mundo. Só aqui um pequeno à parte, depois podes passar para o Costa. Na sexta-feira temos os Estados Unidos contra o mundo, no domingo temos Atlanta contra o resto da liga. É isso, Contra o Oeste. Os Hawks contra o Oeste. E os jogos, como são treinados pelo treinador, provavelmente ainda dão uma cava nos outros. Olha, Mas é engraçado ver o DeMar Carroll e meter o LeBron James e bring it on. Era fixe quando tivessem apertados nos últimos 5 minutos. 4 Hawks, LeBron James, bora, força. Costa, Korver e Lillard, parece-te bem? Ora bem, o Lillard é óbvio. Eu discuti muito na minha página e fiz de advogado do diabo a todas as pessoas que diziam que o Lillard era uma injustiça o Lillard não ir e tal, e as pessoas apontavam o dedo ao Chris Paul como se o Chris Paul não tivesse a fazer uma época tão boa ou melhor que o Lillard. Eu sei, a polémica e tal, números, não sei o que, não sei o que mais. O Damian Lillard só tem mais pontos por jogo que o Chris Paul e o resto dos números está abaixo. Mas não interessa. Do lado em relação ao Korver, vou fazer outra vez de advogado do diabo. E em relação, eu não concordo com o Landim, acho que eu concordo que o Brandon Knight seria uma opção. Não concordo com a noção de que os Milwaukee Bucks estão acima das expectativas, não estão fora dos playoffs, estão em quinto lugar, merecem um lugar no All-Star. O All-Star não é um prémio eu passo a vida a repetir isto na página. Se calhar não devia, pá. Cada um tem a sua opinião e tal. Eu simplesmente digo isto porque não é uma questão de ser a minha opinião, é uma questão de que isto é como está definido pela NBA para ser. As pessoas podem não concordar, tudo bem, mas tenham noção que há as regras do jogo, é isto. Isto não é prémios de época, isto é o que eles querem para o jogo. O Brandon Knight está a fazer uma época que poderia ser efetivamente All-Star. Mas a questão é, o Landin estava a falar em números de All-Star, o Al Horford não tem números de All-Star, nem pensar. Borderlines, acho que antes de passar. Não tem. Eu acho que não tem. João, há uma diferença entre roleplayers de elite, como nós já discutimos muitas vezes, os Laudings, os Noahs e essas coisas, os roleplayers de elite e os roleplayers. O Kyle Korver é um roleplayer que faz muito bem. Mas isso não interessa para o All-Star. Mas isso não interessa, a questão é que é essa. A questão é que no All-Star, o pessoal diz, o pessoal diz-me assim, o Kyle Korver não tem números para o All-Star. Como não tem números? O All-Star, ele está a fazer uma época histórica. Nenhum jogador na história da Liga fez 50, 50, 90. Isto é na cabecinha do adepto que os números é pontos, ressaltos e assistências. Pontos, ressaltos e assistências. O resto não interessa. O Kyle Korver está a fazer uma performance de star completa. João. Ele é um jogador que o pessoal para ver lançar. Ele é um jogador que está a fazer o catch and shoot e os comentadores já estão a gritar layup.
o público já está de pé. Isto é material do All-Star. Porque João, mas o jogo do All-Star é um jogo de exibição. eu E não há compreendo, mas ninguém que possa exibir o lançamento ao sexto longa distância melhor do que o Kyle Korver na liga. João, Isto é olhando, puro All-Star. João, mas olhando, esmiuçando e olhando para ele vai para o concurso pelos seus 3 pontos, certo? Pode ter uma época histórica, mas eu acho que um André Drummond ou um DeAndre Jordan, se por ano tiverem com média 19 ressaltos por jogo, é uma especialidade, é uma parte do jogo. Eu sei que não é tão espetacular e que não vão lá, mas o Kendall Marshall, no ano passado, acabou a época com 11 assistências a 10 por jogo. Tu acabaste de dizer, Andy. Eu entendo, eu compreendo. Deixem-me acrescentar uma. Lançar ao sexto, da maneira como o Korver lança, atrai multidões. A verdade é essa. É um espetáculo. E não só, deixa-me acrescentar ao que o Costa está a dizer, não é só uma questão de atrair multidões e fazer espetáculo. Mesmo em termos de impacto na equipa, o Korver pode não ter os números tradicionais de ter 20 pontos por jogo ou ter 10 assistências, aqueles números que normalmente nós associamos às estrelas e aos jogadores que têm mais impacto no jogo. Mas não é esses números, não é números para além dos números, exatamente, para além dos números que o Costa referiu, que não são os tradicionais, mas que são históricos do Korver, os números, as percentagens de lançamento dele são históricas. Para além disso, no impacto que ele tem no jogo, ele tem um impacto de All-Star. Podemos facilmente argumentar que ele tem um impacto de All-Star, porque não há muitos jogadores que obriguem as equipas adversárias a planear para defender aquele jogador. Isso só é reservado a alguns poucos, que normalmente são os All-Stars. E as estrelas, que é a equipa adversária fazer o plano de jogo, a contar com ele e preparar e mexer em função de um jogador, não é para todos. E o Korver é um jogador que obriga isso. Obriga as equipas adversárias a defenderem-no, a mudarem, a planearem o esquema de jogo em função dele e a fazerem adaptações exclusivas para o defender a ele. Portanto, ele tem um impacto muito grande no jogo, ele abre muito espaço naquela equipa e muito do sucesso do ataque dos Hawks é da responsabilidade dele. Não só por aquilo que ele faz, mas também por aquilo que ele, por estar em campo, permite que os outros façam. E o espaço que ele abre para os outros fazerem. Portanto, atenção que o que eu estou a dizer, o que o Andy está a dizer é verdade. O Andy não está a dizer nada, eu não estou a concordar, mas o Andy não está a dizer nada de errado. A questão é que está-se a ter uma abordagem ao Kyle Korver tradicionalista, está-se a ter uma abordagem completamente conservadora ao All-Star, que se calhar não devia acontecer, porque o Kyle Korver neste momento é um jogador que o jogo dele não é, lá está, o jogo dele é do All-Star, só que as pessoas dizem, não é nada do All-Star, porque não tem X pontos, X ressaltos, X assistências, não é a primeira opção ofensiva da sua equipa. Pois não, com verdade, concordo com tudo isso, mas isso não quer dizer que ele não esteja a fazer uma época que mereça estar neste lote. Porque não é o jogo tradicional de All-Star, mas é um jogo que podemos argumentar que é de All-Star. Mas diga-me uma coisa, tem um impacto. O Joakim Noah foi 2 vezes All-Star seguidos. Tem algum jogo de All-Star? Algum jogo estético, atraente, ofensivo? Por exemplo, um Pau Gasol. O Libert tinha um impacto tremendo no jogo mas é exato. Pegaste num jogador perfeito para... Vamos olhar para a defesa. Nós, durante os últimos 15 anos, tivemos grandes defesas, especialistas defensivos na liga. Tínhamos o Tony Allen, tínhamos o Bruce Bowen, tínhamos o Ron Artest, etc. Quantos jogadores desses, o Shane Battier, que o Jeff Van Gundy chama-lhe do Statless All-Star, que é o All-Star sem status, quantos jogadores é que foram recompensados pela sua defesa de elite este ano, por exemplo? E é uma coisa que, é assim, pegar no melhor jogador da defesa adversária todas as noites, é uma coisa brutal e tem um impacto numa equipa que toda a é razão muito importante. Tens toda a razão, mas estás a comparar com o Roy Hibbert, que só foi escolhido
só foi escolhido porque naquela altura havia a posição de center que era preciso ser ocupada. Exato. Houve também essa questão. Não, mas isso também leva-nos para outra, isso leva-nos para uma questão mais complexa e mais profunda, exato. que não vamos ter tempo de discutir aqui, que é se um defensor exterior, um especialista defensivo de perímetro como o Tony Allen, tem o mesmo impacto numa defesa que um jogador interior. Eu acho que um jogador interior como o Roy Hibbert tem um impacto maior. Não tem o mesmo impacto. A minha questão que um é jogador do perímetro. estamos a abrir, entre aspas, uma exceção para incluir um jogador que está a fazer uma coisa de nível muito bem. Não, Andy. A questão é que deixa-me interromper porque eu sei onde é que tu estás a ir. Não. Estamos a incluir um jogador que faz uma coisa muito bem e que é um espetáculo visual. Não é só questão de importância. E tu sabes disso. Eu compreendo. Eu já disse compreendo. Lança o cesto, a maneira como ele faz o jogo dele é espetacular. Ele vai afundar no All-Star. Vai fazer uma pergunta para acabar o problema. Quem é mais espetacular? O Kyle Korver ou o Nick Young? Pronto. É esse o meu ponto. O Kyle Korver. O Kyle Korver de longe. Bem, eu vou dar agora a minha chega. Eu vou ter que defender também o João. Acho que nós tivemos aqui estes últimos anos a queixar-nos que os jogadores só iam All-Star pela popularidade e etc. Acho que este ano temos os jogadores que realmente merecem pelo seu desempenho e por tudo o que têm feito. E concordo plenamente. Acho que o Kyle Korver está a fazer uma temporada excelente e para o ano, se houver algum, seja ele qual for, a fazer o mesmo, acho que merece em detrimento. Até porque vocês estavam a falar da defesa. Eu acho que o jogo All-Star, eles não querem lá ninguém a defender. Longe disso. Até porque isso ia cortar, se calhar, ali um bocadinho o espetáculo. Ou seja, no jogo do All-Star com o Kyle Korver, se ninguém o defender a sair dos bloqueios, aquilo vai ser bonito. A minha pergunta é: aquilo vai ser bonito. Se não é preciso defender, nós temos 15 jogadores vestidos de amarelo ali em Los Angeles que estão automaticamente qualificados para o All-Star. Pessoal, muito rapidamente. Só, eu ia dizer mais qualquer coisa, agora esqueci-me. Em relação, só uma chega para deixar o pessoal a pensar, e em relação nesta questão do impacto do Korver e tudo isso, imaginem este Kyle Korver a jogar ao lado do LeBron James. Imaginem o impacto que teria um no jogo do outro. Fizemos uma pausa de suspense para deixar o pessoal a pensar. Muito rapidamente, não vamos ter tempo para desenvolver, portanto peço-vos só os nomes. O Anthony Davis e o Jimmy Butler estão em dúvida para o All-Star, ambos com um problema no ombro, cada um no seu ombro respectivo. Portanto, estão em dúvida, poderão não jogar no All-Star. Quem vocês chamavam os dois substitutos para o oeste ou para este? Costa, os teus dois substitutos. Vocês sabem que eu uso muito posições. Em relação ao Jimmy Butler e arranjar um guard, eu acho que o Adam Silver podia estar tentado em meter o Derrick Rose aqui, mas obviamente quem teria que ser eu estou a falar do Adam Silver, que estaria tentado pelo mediatismo meter o Derrick Rose, mas a escolha aqui, como é óbvio, é o Brandon Knight. Do lado do West, sendo o Anthony Davis, eu acho que eles têm uns poucos jogadores interiores, por isso eu posso chamar um guard, e acho que o Monta Ellis, o Mike Conley são jogadores que já há muito tempo merecem ser All-Stars, mas pronto, o Monta Ellis está um bocadinho acima. Flávio, as minhas picks são iguais, está bem? Por isso podem passar. Tem os mesmos dois e tu? Eu levava também do lado do oeste o Brandon Knight e do lado do oeste levava o Mike Conley. Também acho que aqui ficamos com o consenso. Então, acho que ficamos. Eu também voto nesses. Do Brandon Knight do oeste, do lado do oeste, venha o diabo e escolha entre o Mike Conley e o Monta Ellis. Qualquer um deles eu ia ficar contente de ver. Alguém quer arriscar vencedor no All-Star Game? Ou MVP? É o Oeste e o Kevin Durant que anda numa fase de menino rebelde. Vai marcar 50 pontos. O Kevin Durant, como anda numa fase de menino rebelde, vai chegar lá e vai fazer o que nós sabemos. Mas pronto, vamos ver. Se no All-Star ninguém defender, o Kyle Korver vai meter 15 triplos e vai ser o MVP. Era isso que eu ia dizer, para picar o Cláudio ele vai ser MVP para provar que merece. 45 pontos, 15 triplos.
Eu voto ou no Duran, que vai querer provar que tem lugar e que as pessoas que o criticaram por estar lá, ou então o Carmelo Anthony, que vai estar a jogar em casa e não vai passar a bola a ninguém. Ao Portanto, Pequinho, atenção, que ele vai ao mas Pequinho. mesmo ao PXG, o Carmelo Anthony, cada oportunidade que tiver de lançar, se o Kyle Korver não vai lançar 15 triplos, porque o Carmelo Anthony vai lançar 15 triplos. 43. Pois. Pelo menos, portanto. Andinho, o Anthony vai fazer o one-legged fadeaway do Dirk Nowitzki. Não, do Dirk Nowitzki não, do Kevin Durant. O Kevin Durant roubou o move e agora só faz isso. Bem, pessoal, a partir da manhã All-Star até domingo, vamos ter aí muita diversão, de certeza, ao longo desses 3 dias de All-Star. Por aqui, para terminarmos, vamos, como habitualmente, ao Wow da Semana. Costa, diz-nos então o teu Wow, o que é que deixou boquiaberto esta semana? O meu A vai um bocado para ser um bocado de situação. Vou falar um pouco em relação ao All-Star, já que estamos a continuar a falar neste programa sempre sobre ele. A Liga este ano fez uma pausa competitiva maior no All-Star. Os jogadores vão ter uma semana de intervalo entre jogos competitivos, com o All-Star pelo meio, numa altura em que há muita confusão, em que os jogadores falam que devia haver menos jogos, que estão muito cansados numa época, depois jogadores antigos a criticar e muitas lesões. Eu acho que foi uma boa medida de parte da Liga usar mais espaço de intervalo no All-Star Game. É um sítio porreiro para fazer uma quebra na competição e isto se calhar pode ajudar a mitigar as pessoas que pedem menos jogos na regular season, porque eu sou completamente contra. Eu acho que a mudar do 32 jogos na época regular seria para mais jogos, porque eu quero, enquanto fã, é mais jogos e mais jogos e mais NBA e não menos. Eu vou avançar. Eu posso... Mas estava fixe. Eu também concordo. Eu concordo contigo, Mário. Eu esqueci-me de ligar o microfone. Mandinho. O meu Wow da semana vai para o Barkley. O Barkley que esta semana fez comentários infelizes. Soou um bocadinho ao velho do Restelo, na minha época que era. Disse que os advanced stats, que os analytics, que são os stats assim mais recônditos e mais difíceis de captar, eram para nerds que nunca jogaram basquete na vida e que não servia para nada, e estava a dizer que o Justin era uma das piores defesas da NBA e foi confrontado a dizer que era, afinal, os números dizem que são a quinta melhor defesa da NBA, e ele ficou um bocadinho atrapalhado e foi numa rant. Foi numa de rebaixar o pessoal que anda há muitos anos nisto e que ajuda-nos a compreender como é que o jogo funciona, para além de ver, é sempre uma grande ajuda. Por isso o meu wow pela negativa nesta semana vai para a lenda que não esteve muito bem, na minha opinião. Flávio, e o teu? Bem, eu na semana passada destaquei aqui aquela reposição de bola entre o Norris Cole e o Whiteside. E esta semana parece que voltaram a repetir a brincadeira, desta vez foi em Phoenix. Tivemos o Bledsoe a tentar ali uma imitação e conseguiram. Acho que foi ali um recap do que tivemos. Foi um remix. Remix. Exato. Um remix não, foi mesmo um remake. Olha, o meu wow desta semana vai para as 1000 vitórias de Greg Popovich, com a vitória da equipa de San Antonio e Indiana há 2 noites atrás. O treinador dos Spurs tornou-se o 9º treinador da história da NBA a atingir as 1000 vitórias e foi o 3º mais rápido a conseguir. Portanto, o 3º treinador que precisou de menos jogos, depois de Pat Riley e Phil Jackson, que precisou de menos jogos para ganhar 1000. E foi ainda o segundo, este ainda um feito mais raro do que ganhar 1000 jogos na NBA, um feito ainda mais raríssimo, foi apenas o segundo treinador a fazer 1000 vitórias com uma equipa. Jerry Sloan conseguiu 1000 vitórias, mais de 1000 vitórias, com os Utah Jazz,
e agora Greg Popovich é o segundo treinador da história a conseguir 1000 vitórias com a mesma equipa. 2 feitos raríssimos para um treinador como não há mais nenhum. E se bem que, no caso do Jerry Sloan, ele fez 1000 vitórias com os Utah Jazz, mas as primeiras 1000 vitórias dele não foram só com o Utah Jazz. É que o Pop só treinou os Spurs. O Jerry Sloan começou a carreira nos Bulls. Sim, ele fez, mas depois conseguiu mais de 1000 vitórias só com os Jazz. Exatamente. Sim, mas ainda teve mais umas dezenas delas nos primeiros anos com os Bulls. Bem, pessoal, como disse há pouco, agora é época para desfrutar do All-Star. Pausa nos jogos a sério. Nos próximos dias vai ser a festa anual da NBA. Portanto, pessoal, divirtam-se. Nós para a semana cá estaremos para discutir. Na próxima semana temos o prazo limite para trocas, o trade deadline. Nós estaremos cá para discutir todos os negócios que se fizerem até lá. Portanto, pessoal, até lá, aproveitem o All-Star, divirtam-se e bons cestos. Giannis, até te compro!